Se você não quer perder uma vaga no SISU e entender tudo sobre as cotas para garantir a sua aprovação e não perder a vaga nos documentos depois de ser aprovado, esse vídeo é para você. Nesse vídeo esclarecerei para você tudo a respeito das cotas do SISU. E o melhor de tudo, ensinarei você também como você pode comprovar as cotas. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que para você concorrer às cotas do SISU, você precisa primeiramente ter feito todo o seu ensino médio na rede pública. Você não pode ter feito nenhum ano na rede privada de ensino, mesmo que foi bolsista integral. Isso não é considerado escola pública. Um ponto muito importante é para quem fez, por exemplo, o Enseja. Algumas instituições, mesmo que você se formou pelo Enseja, no caso concluiu seu ensino médio pelo Enseja, algumas instituições pedem também o histórico escolar. Então, se você concluiu pelo Enseja, mas você fez uma parte do seu ensino médio em escola pública, você não pode ser cotista. Agora, se você fez em escola pública e terminou pelo Enseja, daí você não precisa se preocupar, tá? Mas isso vai depender da instituição, por isso essa parte você vai precisar consultar no edital. Até para você comprovar a questão da escola pública, é sempre a mesma coisa. Você vai precisar do histórico escolar de todo o seu ensino médio, se você conseguir do ensino fundamental também é melhor, e também um certificado de conclusão do ensino médio. Você tendo esses documentos, você tem a comprovação que você fez o ensino médio em escola pública. Então esses documentos são comuns para todas as cotas, por isso que eu vou falar apenas agora que você precisa do seu histórico escolar, certificado de conclusão do ensino médio, para não precisar repetir isso em todas as cotas. Um ponto interessante a considerar para você, até para pontuar, mas isso aqui é bem específico, é que algumas instituições ofereceram ou oferecem vagas para cotistas com deficiência que não fizeram o ensino médio em escola pública, mas são pouquíssimas instituições. Então a gente nem coloca isso na lista porque são raríssimos os casos, mas eu gostaria de pontuar que algumas instituições já ofertaram vagas desta forma. Então vamos lá, vamos agora a todas as cotas. A nossa primeira cota é a cota L1, que são os candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública. Ou seja, aqui você tem que ter feito todo o seu ensino médio em escola pública. Além disso, você também tem que ter uma renda per capita bruta inferior a um salário mínimo e meio. Ou seja, você soma todas as rendas da sua casa, divide pelo número de pessoas e isso tem que ser inferior a um salário mínimo e meio. Ou seja, 1,5 vezes o salário mínimo atual, que é 1.320, então dá aproximadamente R$1.980, no caso dá esse valor exato. Então a tua renda per capita, que é a renda de todas as pessoas somadas da casa, divididas pelo número de pessoas, tem que ser inferior a um salário mínimo e meio. Se você atende essas características, você pode concorrer a essa cota. E para você comprovar essa cota, todos da casa maiores de 18 anos precisam comprovar renda, independente da atividade, se é autônomo, se é assalariado, se é aposentado, pensionista, o que for. Todos da casa precisam comprovar a renda e todos que são maiores de 18 anos e não possuem renda precisam comprovar a condição de ausência de renda. Um ponto muito importante, aqui algumas instituições aceitam o CadÚnico. Então se você recebe o Bolsa Família e você tem o CadÚnico, você pode utilizar isso em algumas instituições. E o outro ponto importante, algumas instituições só aceitam que concorra a essa vaga quem tem o CadÚnico. Por isso esse detalhe você precisa consultar no edital da sua instituição. Por quê? Algumas instituições exigem que tenha o CadÚnico. Então se você não tiver o CadÚnico e a instituição exigir, nesse caso você não pode concorrer à cota de renda. A nossa segunda cota é o grupo L2, que são os candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública. Ou seja, aqui você tem que ser autodeclarado preto, pardo ou indígena para concorrer ao grupo L2. Daí, além disso, tem a questão de escolaridade, escola pública, que a gente comentou no início do vídeo, e também tem a parte de renda. Então a comprovação de renda é que nem a anterior, é a mesma coisa. Todas as cotas que tem a questão de renda é a mesma coisa que a gente comentou na cota anterior, mas aqui você também tem que comprovar a questão de autodeclaração, que é preto, pardo ou indígena. Daí aqui, para os pretos, pardos e indígenas, você vai ter que passar por uma banca de heteroidentificação. Essa banca, às vezes, ela acontece presencialmente e às vezes de forma online, então isso depende da instituição, mas é uma banca de heteroidentificação, onde eles vão avaliar se você se enquadra ou não na cota. E para algumas instituições, às vezes eles pedem também uma autodeclaração além da banca, então você vai ter que preencher uma autodeclaração
que a instituição oferece para você, e com essa autodeclaração você também vai comprovar. Então você vai passar pela banca de heteroidentificação e você também vai ter que mandar essa autodeclaração dependendo da instituição. E um ponto muito importante para indígenas, algumas instituições também pedem um documento assinado pela FUNAI. Então para indígenas, algumas instituições pedem esse documento, mas isso também estará especificado no edital. Já o grupo 5 eu considero o grupo mais fácil de todos. O grupo 5 são os candidatos que, independente de renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Aqui você só precisa comprovar que você fez o ensino médio em escola pública, ou seja, levar o seu histórico escolar e o certificado de conclusão do ensino médio. Aqui todo mundo que fez todo o ensino médio em escola pública pode concorrer, mesmo tendo renda alta, mesmo tendo renda baixa, independente. Quem que fez o ensino médio em escola pública, independente de qualquer outra coisa, se é negro, pardo, indígena, baixa renda, alta renda, o que for, todos podem concorrer a essa cota se fizeram todo o ensino médio em escola pública. E a única comprovação é o histórico escolar e o certificado de conclusão do ensino médio. Pessoal, antes da gente continuar, eu queria lembrar você, se você ainda não me segue no Instagram, segue lá o @ensino de potência, porque todos os dias tem muitas interações por lá, caixinha de pergunta, post, e além disso tem muitas informações que você recebe em primeira mão. Então segue lá o @ensino de potência. O nosso grupo 6, a cota L6, candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas que, independente de renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Então aqui você vai precisar comprovar, obviamente, a questão de escolaridade, assim como as demais, e você também vai precisar comprovar a questão de autodeclaração, porque essa aqui é uma cota que não envolve a questão de renda. Então você precisa apenas passar pela banca de heteroidentificação. Em alguns casos você vai precisar também mandar uma declaração, como eu já mencionei, e para indígenas, alguns casos, a declaração da FUNAI, tá? Então, para a cota L6, o grupo L6, você precisa comprovar a escolaridade e a questão de autodeclaração. O nosso grupo L9 são os candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Então aqui são estudantes que fizeram todo o ensino médio em escola pública, assim como os demais, são de baixa renda, ou seja, se enquadram lá na primeira cota de baixa renda, que você precisa comprovar a renda, e além disso são candidatos que apresentam deficiência. Então aqui você tem que comprovar a renda, escolaridade, e você vai precisar de um laudo médico, assinado pelo seu médico, comprovando a sua deficiência, seja uma deficiência física, seja uma deficiência cognitiva, alguma deficiência caracterizada pela lei de cota, tá? Então precisa ser uma deficiência que um médico assine o laudo para você. E um ponto muito importante aqui é o seguinte: muitas instituições oferecem um modelo de laudo. Então lá no edital vai estar em anexo, por isso você precisa consultar o edital. Lá no edital estará em anexo um modelo de laudo. Você vai precisar imprimir esse laudo, levar para o seu médico vai precisar preencher e assinar, carimbar com o CRM dele, e assim você vai poder comprovar a sua deficiência. Então muitas instituições têm um modelo próprio, e se você não utilizar o modelo próprio, você perde a vaga. Então se você vai se candidatar em cota de PCD, você precisa ficar atento a isso com esse detalhe do edital, porque se você precisar e você não levar, você pode acabar perdendo a cota. O nosso grupo L10, cota L10, candidatos com deficiência, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Aqui, assim como o anterior, você vai ter que comprovar a questão da deficiência com um laudo médico, continua a mesma coisa, pode precisar do modelo lá da instituição, então precisa comprovar a questão de PCD, precisa comprovar a autodeclaração, vai passar por uma banca de heteroidentificação. Para quem indígena vai ter que fazer a questão lá da FUNAI, provavelmente, muitas instituições cobram isso. Alguns casos você também vai precisar mandar uma declaração de autodeclaração, no caso, autodeclaração de ação afirmativa, né? E também vai precisar comprovar a renda nos mesmos moldes que a gente comentou inicialmente. Um ponto muito importante sobre essa cota L10, geralmente para medicina e para os demais cursos, é a cota com as menores notas, porque como você pode observar, é a cota que abrange tudo: questão de renda, questão de escola pública, que são todas, questão de deficiência e autodeclaração. Então, digamos assim, é a cota com mais requisitos. Então, por ser uma cota com muitos requisitos, ela é uma cota muito restrita, que tem pouquíssimas pessoas, como a concorrência é muito baixa, consequentemente a nota também é mais baixa. Então essa, se vocês olharem nas planilhas, vocês vão perceber que geralmente, na maioria dos casos, são as notas mais baixas. Daí depois a gente tem a cota L13, que são os candidatos com deficiência que, independente de renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Na cota
cota L13, você precisa comprovar a questão de escolaridade e também a questão de PCD, no caso o seu laudo médico, então também é uma cota mais tranquila. Por fim, mas não menos importante, nossa última cota, o grupo L14. São os candidatos com deficiência, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que independente de renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Daí nesse caso aqui você precisa comprovar a deficiência com o laudo médico, você precisa comprovar a ação afirmativa e nesse caso você precisa comprovar a escolaridade também. Aqui você não precisa comprovar a renda, porque é independente de renda. Então o grupo L14 e o grupo L10 são os dois assim com mais requisitos. A diferença é que o L14 tem um requisito a menos, que é a questão de renda, que você não precisa ser de baixa renda, você pode ter uma renda mais alta sim, mas você precisa se enquadrar em tudo: PCD, ação afirmativa e também questão de escolaridade. Então basicamente essas são as nossas principais cotas do SISU. Uma coisa aqui que eu aconselho para você é olhar o edital da sua instituição. Por quê? Por mais que nós tenhamos todas essas cotas, não são todas as instituições que utilizam essas cotas. Como por exemplo, você pode observar na ESCS. Na ESCS a gente tem apenas uma cota que é para quem é de escola pública, tá? Então a instituição que participa do SISU, ela não é obrigada a utilizar todas essas cotas, até porque tem instituições que oferecem no SISU 2, 3 vagas, e aqui a gente tem muitas cotas, então não faria sentido ser obrigadas, mas a maioria das instituições utilizam essas. Só que eu aconselho você olhar o edital, porque podem ter possíveis variações, como eu havia mencionado, a cota de PCD que não precisava de escola pública, embora sejam raríssimas os casos que oferecem essa cota. Mas mais uma vez, leia o edital para você ter certeza, tanto a questão dos documentos, como eu comentei a questão lá do CAD único, tem instituições que exigem o CAD único para quem é cotista de renda, então mesmo que você é de baixa renda, se você não tem o CAD único nessas instituições, você não pode concorrer, então muito cuidado quanto a isso, e o meu conselho é para você procurar pelo edital. Procura pelo edital dessa forma, só pesquisar edital SISU 2023.2 e o nome da sua universidade. Se ainda não está disponível, você pode pegar o do início do ano, que geralmente é a mesma coisa, geralmente tem poucas variações, mas assim que a sua instituição disponibilizar o desse ano, você vê no deste ano, para você ver todos os detalhes. Eu vou aproveitar e deixar na descrição desse vídeo um vídeo onde eu falo sobre a renda, para você aprender como comprovar a renda em todos os casos. Uma vez que se eu falar nesse vídeo, esse vídeo já está com 16 minutos de gravação, se eu falar nesse vídeo ia ficar grande demais. Então por isso eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de um vídeo onde eu falo sobre todas as formas de comprovação de renda de acordo com cada atividade. E para quem quiser uma análise das cotas da sua universidade, manda uma pergunta lá na caixinha de perguntas do Instagram que eu vou fazer uma análise para você nos stories do Instagram. E para você que assistiu até o final, você vai ser recompensado. Se você quer uma ajuda para conseguir a sua aprovação, eu aconselho você a conhecer os guias de aprovação. São os meus cursos onde eu ensino para você as principais estratégias de aprovação, estratégias que eu já usei com centenas e centenas de estudantes e que também compartilhei aqui no YouTube com milhares de estudantes. Lá você vai encontrar tudo extremamente organizado e pensado para você aumentar muito as suas chances de aprovação. E o melhor de tudo, você tem acesso a um grupo exclusivo comigo, onde você pode tirar todas as suas dúvidas e eu vou ajudar você e te orientar a você conseguir a sua aprovação. Então aproveita, entra agora para os guias de aprovação e deixa eu ajudar você a conseguir a sua aprovação no SISU, no ProUni e no FIES. Então é isso, pessoal, muito obrigado a todos que assistiram. Se você assistiu até agora, não esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para não perder nenhum conteúdo desse canal. Assim que sair alguma novidade, você recebe tudo em primeira mão. Então eu tenho certeza que eu posso ajudar você a ficar muito mais perto da aprovação. Então se inscreve, ativa as notificações, deixa o seu like e também aproveita todos os links que estão na descrição e também no comentário fixado, que eu tenho certeza que vão te ajudar muito. Então é isso, pessoal, muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima.